Bom dia, amados. Paz seja convosco. Aqui é o pastor Júnior Rosa. Estamos no nosso 28º dia de propósito Perder Tempo Nunca Mais, onde hoje teremos a leitura do capítulo 12 da carta segunda aos Coríntios, onde temos grandes aprendizados através do apóstolo Paulo, guiado pela presença do Espírito Santo, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é importante nós pontuarmos, porque Jesus escreveu quando a João, no capítulo 15, que sem ele nada podemos fazer. Ou seja, sem a presença de Cristo em nossas vidas, sem o seu amor, nós não somos nada. Capítulo 12, no verso 9 e 10, fala da seguinte forma: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. De sorte que de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que eu sou forte. O apóstolo Paulo, ao ouvir que a graça do Senhor lhe bastava, ele não estava em qualquer lugar, ele não ouve isso de qualquer um. Ele começa esse relato dizendo que não sabe se na carne, no espírito. Ele não consegue compreender muito bem, até porque era a primeira vez, provavelmente, que ele estava vivendo aquela experiência de ser elevado em espírito, em um arrebatamento de espírito ao terceiro céus, aonde ele tem um encontro, não fala com a pessoa de Cristo, mas ao ponto de ser ministrado pela voz de Cristo, com palavras inefáveis que ao homem não é digno sequer falar. Creio eu que pela excelência da palavra ele tinha dificuldade até mesmo de interpretá-la, porque quando estamos diante da presença de Deus, muitas vezes ficamos constrangidos, porque Ele é 100% santo e nós 100% pecadores. Mas ainda assim a graça do Senhor nos alcançou, ainda assim o seu amor nos encontrou, ainda assim Ele nos perdoou, ainda assim Ele tem nos amado, a todo instante tentado nos resgatar de nós mesmos, porque nós somos o nosso principal inimigo. O nosso coração é aquele que, mesmo quando não queremos fazer o mal, é o mal que praticamos. E quando intentamos fazer o bem, muitas vezes não conseguimos. E o apóstolo Paulo começa a descrever o que nesse encontro, o que nesse arrebatamento de sentido ele vivencia, ele tem por experiência e ele ouve. E ele tenta traduzir isso à igreja de Coríntios. Para quê? Para que esse povo pudesse buscar também viver muito mais de forma espiritual. Largar a carnalidade, o natural, largar a humanidade que insiste em gritar dentro de nós. E eu creio que essa é uma passagem que nos permite buscar viver o ambiente de Deus, o ambiente do Espírito, o ambiente onde podemos de fato desfrutar do extraordinário. Agora, não tem como viver o extraordinário de Deus, como o apóstolo Paulo chega a mencionar aqui nos últimos versículos do capítulo 12, querendo viver por porfias, por mexericos, que no caso é fofoca, né? Viver de forma equivocada, por contenda, por inveja, soberba. Esses são sentimentos que não faz parte da igreja. Esses são sentimentos que não acrescentam no meio do povo de Deus. Pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é que uma igreja unida, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Mas uma igreja subdividida, ela não irá pré-existir, ela não irá ter firmeza, ela não irá ter sucesso. Então que a igreja de Posto da Mata, de Massaranduba, de Nova Lídice, do Colina Verde, do Industrial, que também está em Posto da Mata, possa decidir estar firme no Senhor, possa decidir estar buscando
desfrutar continuamente do extraordinário de Deus, que nós, enquanto líderes e pastores, possamos compreender qual é a nossa missão e responsabilidade, conduzir um povo de forma apaixonada até Cristo, para que eles também possam ter a experiência de ouvir palavras inefáveis, que eles possam ter a experiência de serem arrebatados em sentidos, que eles possam, juntamente conosco, ter a experiência de ouvir a voz de Deus, de tocar no céu e tocar na terra, estabelecendo mudança, transformação, amor e salvação no meio dessa geração que está corrompida. Queridos, que nesse dia você possa compreender que Deus te levantou como um conquistador nessa cidade, nesse lugar onde essa igreja está estabelecida. Deus confia em você para transformar essa geração. Que Deus te abençoe, um grande abraço e que hoje seja o dia que você vai desfrutar do extraordinário de Deus, juntamente com a sua igreja, juntamente com essa eclésia, aqueles que foram chamados para fora, para pregar o evangelho a toda criatura, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto o Senhor nos ensinou, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor é contigo, conquistadores.